Olá, pessoal! Nossa aula hoje é sobre divisão de frações. Vamos começar? Você sabe que dividir significa distribuir, repartir uma quantidade em partes iguais, descobrir quantas vezes uma quantidade cabe em outra. A divisão de fração parece complicada, mas não é. Ela é tão simples quanto multiplicar. Para dividir frações, basta você manter a primeira fração e multiplicá-la pelo inverso da segunda. Veja alguns exemplos que vão ajudar a entender esse processo. Confira aqui comigo. Nós temos 2/3 dividido por 5/2. Então, usando a regra, nós vamos manter a primeira fração vezes o inverso da segunda, 2/5. Inverter significa que você vai trocar numerador com denominador. E agora basta nós multiplicarmos. 2 vezes 2, 3 vezes 5. 4/15 representa o resultado dessa divisão. Nós temos outro exemplo. 3/8 dividido por 4. Esse 4, ele é um número inteiro. Então, nós vamos colocar o número 1 embaixo desse número e vamos aplicar a regra. Primeira fração vezes o inverso da segunda. Então, o inverso de 4 sobre 1 é a mesma coisa de 1/4. Nós vamos multiplicar 3 vezes 1, 8 vezes 4. 3/32 é o resultado dessa divisão. Uma coisa importante, nós aprendemos a simplificar frações. Aqui eu tenho 3/8 dividido por 4. Nós não podemos simplificar 8 e 4, porque aqui nós temos uma divisão. A simplificação ocorre só quando nós temos a multiplicação. E por último, nós temos 0 dividido por 1/9. 0 dividido por qualquer número é 0. Vamos analisar estes dois exemplos. Se eu dividir 7 por 1/2 e 1/2 por 7, eu vou encontrar o mesmo resultado? Então, vamos verificar? 7 dividido por 1/2, nós vamos ter 7 vezes 2 sobre 1. Primeira vez a inversa da segunda. Lembrando que debaixo do 7 nós temos um 1. 7 vezes 2, 14. 1 vezes 1, 1. Ou simplesmente 14. No segundo exemplo, 1/2 dividido por 7. Lembrando que aqui nós temos o número 1. Usando a regra da divisão, primeira vezes a inversa da segunda. Agora, nós vamos multiplicar 1 vezes 1, 2 vezes 7. 1/14 é diferente de 14. Então, quer dizer que a divisão ela não é contativa. O que significa? Que se trocarmos os termos de lugar, eu não vou encontrar o mesmo resultado. Também podemos escrever a divisão assim, colocando esse traço maior, separando as duas frações. Esse traço representa a divisão de 3/8 por 7/2. Então, quer dizer que se você escreve a divisão dessa forma, é a mesma coisa dessa forma. Usando a regra da divisão, nós vamos ter primeira fração vezes a inversa da segunda. Então, o inverso de 7/2 é 2/7. Nessa multiplicação, nós podemos simplificar por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 8 dividido por 2 dá 4. Então, nós vamos multiplicar 3 vezes 1 dá 3. 4 vezes 7, 28. 3/28 está representando o resultado dessa divisão. Agora, nós temos mais dois exemplos. Veja esse. 5 dividido por 5/6.
Você analisando esse traço maior, você verifica que o 5 está dividindo 5/6. Por isso é importante colocar esse traço maior para separar os números que você está dividindo. É assim que você vai verificar quem está dividindo por quem. Como o 5 ele é um número inteiro, nós vamos colocar o número 1 embaixo dele. Aplica a regra da divisão. Primeira fração vezes a inversa da segunda. O inverso de 5/6 é 6/5. Nessa multiplicação, nós podemos fazer o cancelamento. Podemos dividir numerador e denominador por 5, que dá 1. E multiplicar. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. Ou simplesmente podemos colocar 6 como resultado. Veja só o outro exemplo. Aqui eu tenho 2/3 dividido por 9. Podemos escrever dessa forma, ó, 2/3 dividido por 9. Esse traço maior separa os números que você quer dividir. O 9, ele é um número inteiro, então nós vamos colocar o número embaixo dele. Aplicando a regra da divisão, primeira fração vezes a inversa da segunda. 9 sobre 1, o inverso dele é 1/9. Agora, nós vamos multiplicar numerador com numerador, 2 vezes 1, 2. Denominador com denominador, 3 vezes 9, 27. Então, eu tenho como resultado 2/27. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aprendido a dividir frações. Caso tenha alguma dúvida, deixe nos comentários que será um prazer responder suas perguntas. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigada!